muito boa noite. Bem-vindo ao programa DNA com gente que faz e acontece. O nosso convidado de hoje tem no DNA o empreendedorismo e possui uma longa experiência em gestão empresarial. Começou a trabalhar aos 17 anos como programador de sistema e nunca mais parou, se tornando um dos principais empresários de Minas Gerais no segmento do varejo. Estamos recebendo o fundador do Shopping Oiapoque e do Só Marcas Outlet. Seja bem-vindo, Mário Valadares, figura que a gente conhece há muito tempo. Quem não conhece o Mário Valadares, quem não circulou, né? São vários anos de praia aí, fazendo acontecendo. Estou mentindo ou não? Claro que não. Belo Horizonte é uma cidade pequena. É difícil da gente não ser conhecido, né? Pelo menos era uma roça, né? Antigamente, ainda ali, é, a né? Savassi, ali, que você tão conviveu ali, né? Eu adoro Belo Horizonte, né? Eu acho que essa característica nossa, né, de ser, assim, bem interioriano, né? Eu acho que tem um lado positivo nisso aí. Vamos na origem dessa história aqui. Você nasceu em Belo Horizonte. Isso. E viveu em que bairro? Cresceu? Nasci na Savassi, né? Na Savassi. Então você já nasceu naquela praia ali. Depois nós ali. vamos contar ali para frente ali o que foi o Aloha ali, outra história, né? Nasci ali onde é hoje o McDonald's. Era uma casa que meu avô construiu. Meu avô era funcionário público, né? Ele era o bairro dos funcionários, né? É claro. Então eu nasci ali. Passei minha infância toda da padaria Savassi. Na padaria Savassi. Meu avô, na época, ia de pijama comprar pão na padaria. Mas ali o que era? Uma casa? Era uma casa rosa. Não sei se você se lembra. Do outro lado? Do outro lado. Era uma casa rosa, ficava ali na esquina. Virou um bar mais tarde? Não, depois foi demolido, né? O bar era na outra esquina. Foi de louco, bons tempos. E ali o que era Savassi ali? Você nasceu, né? Quando eu filho nasci... de quem? Filho do nosso coronel. Fala quem é o coronel famoso. Coronel José Aurélio, né? Aurélio. Lobo Rezende Costa. E a mãe? A mãe nós conhecemos lá, tinha um cinto lá que ela batia em você lá na época. Dona Cléia era brava, né? A Cléia era bem brava, era filha. Eu vim de uma família de origem militar, né? Meu pai era militar e meu avô, por parte de mãe, também era militar, né? Então era uma educação bem rígida, né? Mas, sob certo aspecto, tudo foi bom até, sabe? Porque existiam regras, né? Hoje as famílias têm poucas regras, né? Vamos falar dos irmãos. O Max, né? Grande figura. Tem mais um jogador Marcelo. Jogador de quê? De pôquer. Pôquer. E você não joga nada? Você joga com a sua expertise aí? É um basquete, né? Basquete. Eu joguei basquete no Minas, né? Aí eu queria falar isso um pouquinho mais para frente, mas vamos lá. Primeiro, aí a formação foi toda ali, morou ali até quando? Eu morei um tempo na Savassi e um tempo na Felipe dos Santos, do lado ali do 68, né? Era uma casa do meu outro avô por parte de mãe. Do lado de Lourdes ali. Então minha infância toda foi nessa região aí, próximo ao Minas, né? Eu fui... Nadei no Minas, depois joguei basquete, né? Até os 18 anos. Formou em basquete ali? Foi, joguei no profissional. Profissional? Ganhou cheguei a jogar. Tudo? Fomos campeão mineiro juvenil, né? E o Minas, né? Chegamos a ser campeão mineiro juvenil, foi o título talvez, campeão brasileiro juvenil. Você falando em que ano? Me desculpe. Estou falando em 77, 78, mais ou menos. Nós estamos quase na segunda idade mesmo. Não, já estamos na terceira, né? Quantos anos? 60. Fiz agora em março. Parabéns, está bem na fita aí. Mas aí o estudo você foi... eu estudei sempre ali na Savassi. No Bueno Brandão, no Barão do Rio Branco, né? Eram escolas públicas. Sempre fui bom. Da turma do fundo, da turma da frente? Não, do meio, eu acho. Do meio? Não era aquele mais Caxias, mas também não era o pior, não. Os irmãos estudavam também juntos? Também juntos. Também? Depois estudamos no Colégio Santo Antônio, que era um colégio bastante formação apertado. mais rígida também, tudo? Né? A formação, seu pai falou, foi muito rígida? Bastante assim? A educação foi. Você mesmo citou militar, mas... ele era militar, mas ele também, por um outro lado, ele teve uma juventude assim, um pouco, não vou dizer rebelde, mas ele corria de carro e etc. Eu acho que o pai dele meio que forçou que ele ingressasse na carreira militar, meio como uma forma de tentar tirá-lo desse segmento, né, de corrida. Entendi. Ele corria no Rio, lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, correu com Fanjo, etc. Né? Então ele era um cara assim, ele não tinha muito... o Max foi corredor também por causa dele. Né? Tá. E então ele gostava muito de cavalo, então ele entrou para a cavalaria, né? Bacana. Que depois virou infantaria.
Então ele era um militar meio que assim empurrado na carreira militar. Eu não digo que ele era um militar de ideologia, não. Mas relacionava bem com os irmãos, com tudo? Uma família era uma bacana, família normal, vamos dizer assim. Normal. Bem, e o estudo aí, a vida que segue aí, você foi para arquitetura? Eu estudei no Santo Antônio, né? E fiz vestibular para engenharia mecânica. Passei em engenharia mecânica na UFMG e 2 anos, no meu terceiro ano de engenharia mecânica, eu fiz vestibular para arquitetura e estudei mais 2 anos de arquitetura. Então eu fiz junto. Foi onde? Ali só tinha Federal. Isabela? Federal mesmo. Federal, Tá. ali perto, ali Mas em você Lourdes, né? exerceu a profissão? Não exerci, não, porque depois desses 4 anos, antes de formar, foi quando eu comecei a trabalhar como programador de computadores. Isso com 17 anos, primeiro emprego? Isso, trabalhei na editora de catálogos. Ah. Eu comecei a gostar dessa carreira aí de informática, que estava muito incipiente na época, né? Eram cartões, fitas magnéticas, fita de papel, etc. Então eu resolvi entrar no segmento de informática. E em Belo Horizonte ainda não tinha o curso de ciência de computação. Então, na época eu jogava basquete e eu consegui, através de um amigo meu que jogou no Minas e era assistente técnico numa universidade americana, consegui uma bolsa para jogar basquete em Wyoming e lá eu iniciei o curso de ciência de computação. Ficou lá quanto em tempo? Casper, Wyoming. Hein? Aí fiquei 1 ano em Casper, Wyoming, que era um estado assim um pouco, né, não é um estado tão desenvolvido, muito frio também, né? Com muito pouca opção de lazer, de tudo, né? Uma cidade muito pequena. E depois eu transferi para Los Angeles e formei na USC, que é a Universidade do Sul da Califórnia, em computação. E era o boom da informática na época, né? Na Califórnia. Então eu formei lá e na época eu consegui uma bolsa para PhD, para fazer PhD em ciência de computação na USC. Mas como eu fiquei 3 anos lá, e 3 anos, eu diria, bem sofridos, né? Porque você morar num lugar onde você é um estrangeiro e concorrendo com o americano, né? Porque eu pleiteava ter uma bolsa de PhD. Né? Depois de ter conseguido a bolsa, eu vim para o Brasil para matar a saudade e também pensar um pouco no meu futuro, né? Porque se eu voltasse para lá e fazer PhD, eu iria praticamente manter a minha carreira profissional lá no segmento de informática. Né? A gente vira essa parte, voltando para Belo Horizonte, atuou aí voltei. Exatamente dentro Não, aí quando eu voltei para Belo Horizonte, eu refuguei voltar para os Estados Unidos. Eu cheguei aqui, fui fazer uma viagem pelo litoral, fui para Cabo Frio, tudo de ônibus, né? De mochila nas costas. Né? Fui subindo até na Bahia, etc. E o que eu vi, que eu falei, não, eu quero morar aqui no Brasil. E resolvi ficar. Na época não existia internet, né? E o reitor da universidade mandou um telegrama para mim pedindo que eu voltasse, porque eu tive no teste de PhD, que chama GRE, eu tive 95% de matemática. Eu sempre fui muito bom em matemática. Então ele queria que eu voltasse mesmo para poder fazer parte lá do colegiado. Mas aí você já estava relaxado? Porque isso é um sonho de todo americano, você ter o que me foi oferecido, que chama Full Scholarship. Que é casa, comida, tuition, né, que é a mensalidade. Eu ainda tenho um emprego de assistente de professor no primeiro ano, ainda ganhando $1.000 e poucos. Então, quer dizer, isso é a melhor das melhores das bolsas que você pode ter. Né? E o governo americano tem um fato importante, que é o seguinte, ele prioriza um americano, depois o residente, depois o estrangeiro que não pode voltar para o país. E depois que vem o estrangeiro que provavelmente vai voltar para o país. E eu era um estrangeiro que provavelmente podia voltar para o meu país. Então, o governo americano patrocinar uma pessoa que, teoricamente, depois vai voltar para o país e vai usar esse conhecimento no país, é muito difícil de conseguir. Então, foi uma coisa assim, um mérito tremendo para mim. Te acharam que vocês não Não, mas foi o meu primeiro desafio, sabe, Paulinho? Porque quando eu fui para os Estados Unidos, o meu objetivo era ter essa bolsa de PhD. Eu queria isso. Então, quando eu tive o resultado, né, do GRE de matemática, 95%, esse teste é feito no mundo inteiro. A escola de pós-graduação nos Estados Unidos, o mundo inteiro faz no mesmo horário. Né? Eu tive 95%, ou seja, eu fiquei entre os 5% das melhores notas no mundo inteiro. Então, a universidade me deu essa bolsa, mesmo não sendo eu prioritário para receber. E, então, foi uma coisa assim, para mim, me deu muita segurança. Entendi.
para a minha vida, entendeu? Apesar de não ter continuado a carreira de computação. Né? Para a gente virar essa página aí, e tudo pela mineirice. Pois é, aí voltei e encontrei meus amigos aqui, né? Que enquanto eu estava lá passando frio, neve, lá em Wyoming, estudando feito louco, trabalhando à noite como monitor, etc., eles estavam aqui indo para a praia, fim de semana, né? Cabo Frio era um lugar que o mineiro adorava ir, né? Então eu fui para Cabo Frio para matar a saudade, etc. E encontrar com meus amigos, minha família, etc., né? E o que eu percebi é que, por mais que você se integre numa outra comunidade ou num outro país, o Belo Horizontino, ele tem características próprias. A raiz, o DNA, a gente tem, tudo exatamente, existe, a gente tem características próprias. A gente é diferente, entendeu? Obviamente eu diria com valores, etc., as coisas que são muito assim importantes, né? Temos também o outro lado de ser uma vila onde todo mundo quer saber da vida de todo mundo, que sob certo aspecto não é bom, mas tem esse outro lado de afinidade, de amizade. De network, e eu acho que o Belo Horizontino, né, não vou dizer o mineiro, porque eu não conheço muito o interior de Minas, etc., mas o Belo Horizontino tem muito daquela coisa de ajudar por nada. Se alguém pedir uma informação para você, você ajuda. Dócil, você pode estar até assim, com um compromisso ali, você vai ajudar, vai querer. Eu acho isso bacana, entendeu? Essa coisa que a gente tem de, vou dizer assim, de doação, entendeu? Então, isso foi um dos fatores que me fez voltar e manter aqui. Eu senti falta desse tipo de coisa. Entendeu? Agora, aí, vida que segue aí temos o capítulo da Meridional Cargas. Pois é, mas antes da Meridional, né, quando eu voltei com 24 anos, né? Eu fui para lá com 21, voltei com 24, formado em ciência de computação, especializado em banco de dados. Banco de dados é Google, Oracle, essas coisas. Né? E não consegui emprego aqui, por incrível que pareça, porque era um setor que estava muito incipiente ainda, em Belo Horizonte menos ainda. Né? Então, eu acabei fazendo um teste na Eletrodados, que era do Banco Mercantil do Brasil, e comecei a trabalhar na Eletrodados como programador de computador especializado em banco de dados. Porque a Eletrodados, na época, tinha comprado um sistema de banco de dados e ninguém entendia daquilo. Mas, paralelamente, como eu morei em Wyoming, que é uma região de cowboys, essas coisas, eu tive uma ideia, eu e o Max, de montar um barzinho de faroeste aqui. Lá onde a gente morava na Savassi, né? Não, depois virou Alor, mas não ia ser Alor, ia ser faroeste. Mas como eu tinha ficado muito tempo fora daqui, eu resolvi dar uma olhada se cabia um barzinho de faroeste ali naquele ambiente. E a Savassi... Não citou o telespectador, nós estamos falando exatamente da Pernambuco com Tomé de Souza. Né? Exatamente, onde que é o coração da Savassi. Onde que tinha um restaurante ali, né? Que foi do nosso entrevistador aqui, né? Alquimia. Alquimia, né? Exatamente. Mas aí me fugiu a memória. Você que teve um restaurante lá, né? Você era familiarizado com a região. Então, era uma região que oferecia moda. Está começando. Era o centro da moda, onde iniciou o Grupo Mineiro da Moda, onde iniciou Vidibula, Zump Edição Vidibula, Divina Decadência, todo aquele pessoal, alguns até ainda estão funcionando hoje. E ali tinham as representações também, os modelos e os estúdios de moda e etc. Né? Então, eu fiquei observando aqui, eu falei, um barzinho de cowboy aqui é coisa para homem, não é coisa para mulher. Ali, 90% das pessoas que circulavam eram mulheres, né? Então, eu falei, temos que fazer um bar para mulher. Um bar para mulher tem que ser um bar, assim, de coquetéis. Porque a mulher bebe coquetel, pelo menos na época vivia coquetel, né? Então, eu falei, coquetel, né, abacaxi, essas coisas, vamos fazer um bar havaiano, então. Aí surgiu a ideia do Alor. Então, cancelamos o projeto do barzinho de faroeste e fizemos o Alor. E deu muito certo, porque era um bar frequentado por mulheres, né? E onde vão mulheres, vão homens, e foi um sucesso. Eu fui testemunho de lá. E depois subiu. Aí depois virou o Upstairs, né? Mas por quê? Porque na época veio o plano Sarney. Então, o Sarney tabelou os preços de todos os estabelecimentos que tinham acesso para a rua. Inclusive o Alor. Então, as porções a gente tinha que vender por um preço que um bar aqui na periferia vendia. Então, começou a frequência ficar ruim. Então, resolvemos fazer um espaço fechado. E aí fizemos o Upstairs, que era no andar de cima, fechado. Uma onda danada, todo mundo dançando. O Upstairs foi muito legal. Por quê? Porque na época não existia lounge, existiam boates. Boates era um lugar escuro, que você ia com a sua namorada para ficar beijando, etc. Né? E uma pista de dança no meio. Então, nós fizemos o primeiro lugar onde a pista de dança não era o mais importante. A pista de dança ficava de um lado, o ambiente não era escuro
em um bar onde você via as pessoas. Então, era um lugar para você socializar e dançar era uma consequência, né? Bem, e foi um sucesso. Foi sucesso. Eu estou vendo que seus olhos aqui brilham na hora que você fala exatamente desse lado mais despojado, descontraído. E aí você até passa exatamente, talvez, abrir o carro-chefe financeiro, que foi exatamente a Meridional, a empresa Meridional Cargas, que deve ter, segundo você me falou aqui, que deu o gás aí financeiro. Mas tudo foi uma consequência. Né? Porque o que aconteceu? Com isso, eu criei uma amizade grande pelas pessoas do segmento da moda. Então, conheci lá o Ricardo, da Água de Cheiro, conheci o pessoal da Arezzo, o pessoal da Divina, a Amanda, aquela turma toda. Então, o Zé Ricardo, um amigo meu que já mexia no transporte de passageiro, ele me convidou para entrar de sócio numa empresa que ele estava iniciando, a Meridional Cargas, que era transporte de cargas. Como eu tinha esse relacionamento no segmento de moda, ele falou, vamos transportar para esse segmento. Então, a ideia surgiu assim. Então, nós montamos a Meridional Cargas, que era uma empresa especializada no segmento de moda. E isso foi muito importante, a gente ser uma transportadora segmentada, porque você consegue ter um serviço mais de qualidade e com um custo menor. Porque no transporte de carga fracionada, você vai coletar por exemplo, na Rossetti, que fornece tecidos para eles. Você coleta para 4, 5 confecções. Quando você vai transportar da confecção para um shopping, você tem 4, 5 confecções para aquela mesma loja. Então, o seu caminhão que vai fazer a coleta, ele é otimizado quando você está segmentado. Foram quantos caminhões que tinha? A gente chegou até mais de 100. 100 caminhões? Né? E nós começamos na época, né, em 88, com uma loja alugada em São Paulo, na Estação da Luz, com um caminhãozinho em São Paulo, e ali na Estação da Luz era um lugar próximo de um shopping de coreanos que vendiam muito aqui, principalmente para o Barro Preto, né? E aqui em Belo Horizonte um galpão alugado de meia, ali no Antônio Carlos, e uma Kombi. Então a gente tinha um caminhão indo e vindo para São Paulo, um caminhãozinho em São Paulo e uma Kombi. Bem, começamos assim. Bacana. Eu tenho que botar nesse bloco aqui ainda, falar exatamente aqui do IAPOC. Aí a Meridional, né? Ela, depois abrimos Rio, abrimos Curitiba, fomos crescendo, né? Ela se tornou a maior empresa de carga fracionada de Minas Gerais. Ali, garoto. Vamos lá, o IAPOC, ainda temos o São Marcos, vamos ver se cabe desse bloco no programa ainda. Né? Vamos lá, e como é que surgiu o IAPOC? O que aconteceu? Na época, eu já estava com a Meridional já num estágio bom, né? Já uma empresa bem solidificada, e eu comecei a comprar imóveis para a Meridional. Então, eu comprei um imóvel aqui, esse em Contagem, onde hoje é o São Marcos, né? Comprei um imóvel no Rio de Janeiro, e eu estava querendo, como aqui era em Contagem, eu estava procurando um imóvel mais próximo do Barro Preto, que é onde eu tinha vários clientes, que eram o pessoal da moda, né? E sempre me deparava ali com esse prédio que era da Antártica, né? Que estava abandonado há muito tempo, né? E era um prédio ali... Maravilhoso. Muito bonito e num ponto muito bom, apesar de estar inserido numa área de prostituição e de criminalidade. Avenida do contorno com Oiapoque, Curitiba e São Paulo. Então, eu tive uma oportunidade para comprar esse imóvel, né? E por um preço baixíssimo, né? Porque o imóvel era tombado, estava todo depredado, né? Em uma região de prostituição, apesar do ponto ser central, próximo à rodoviária, etc. Né? Então, eu resolvi arriscar e comprar o imóvel. E comprei esse imóvel, na época já tinha virado Ambev, e comecei a bolar para fazer ali alguma coisa que tivesse um relacionamento com a Meridional. Então, eu pensei primeiro um polo têxtil, que eu tinha vários clientes ali no Barro Preto, que eles tinham lojinhas, né, de atacado, de tecidos, né, e eu fazia um polo têxtil onde eu colocasse eles ali, um ponto também da Meridional, ou seja, o caminhão chegava de São Paulo com tecido e eles já estavam ali vendendo. A ideia inicial foi essa. Só que eu me deparei ali com mais ou menos 250 camelôs na porta. Então eu falei, onde eu vou colocar esse pessoal? Porque eles vão ter que sair daqui para eu poder empreender, fazer alguma coisa aqui, né? E foi quando eu lembrei da Feirinha do Paraguai de Brasília, que eu já conhecia e que já era uma coisa que funcionava muito bem. Então eu conversei com eles e falei, vamos fazer aqui uma feirinha, tipo a Feirinha do Paraguai de Brasília, uma coisa que a gente faz no pátio. Você convencendo eles? Conversei com eles todos ali no INE. A gente faz, em vez de vocês ficarem na porta, eu vou proporcionar para vocês um local melhor do que aqui fora, né?
e cobra de vocês o custo que vocês têm para estar na rua. Na época o custo era R$ 170 que eles tinham, que era montar e desmontar a barraca e guardar os produtos. Né? Eu falei, aqui você não vai precisar montar e desmontar e nem guardar, porque eu vou arrumar um local fixo para você. Adesão total? Eu falei, vou cobrar R$ 100. E foi muito bom o retorno deles. Né? Então, assim foi o start do EAPOC. Tá? E, paralelamente, a Prefeitura estava com um projeto de lei na Câmara para poder tirar os camelôs da rua, né? Levá-los para os shoppings populares. Então, eles já tinham conhecimento desse projeto. Eu não tinha, entendeu? As pessoas às vezes falam, não, você tinha um conhecimento disso e você fez propósito. Não, pegou carona, não pegou nada. Não foi. Lá ia ser um polo têxtil. Que bacana. Entendeu? Eu vou te interromper e vamos ficar para o segundo bloco, o Só Marcas e o Outlet. Tá bom. Né? Porque a história é muito rica. Parabéns aí. Já já a gente volta aqui com o nosso DNA. Bem, a gente volta com o programa DNA, que tem como convidado hoje o Mário Valadares, essa grande figura, engenheiro, arquiteto, sobretudo um administrador e um homem que teve a visão exatamente de mexer com o camelô da rua e mudou esse filme, foi o que nós falamos no primeiro bloco. Para fechar, para reabrir, como é que foi essa história? O prefeito era o Pimentel, você me dizia na época, e esse shoppingzinho que a gente fez lá, essa feira, com esses 200 camelôs que estavam ali na frente do aeroporto, que deu condição para que o projeto de lei de remanejamento dos camelôs fosse feito, entendeu? Porque o que aconteceu? Depois que eu coloquei esses 200 camelôs, nos prédios onde eu iria fazer o polo têxtil, a prefeitura me pediu que remanejasse mais camelôs, para que atendesse o projeto de lei. Então, nós fizemos remanejamento de mais camelôs e, futuramente, a prefeitura criou mais 4 shoppings populares. Um deles é o Tupinambás, que eu sou sócio também, né? E deu condição de tirar os camelôs do Hipercentro e colocar no shopping popular. O EAPOC foi, vamos dizer assim, a vitrine para isso. O exemplo que a prefeitura usou. Vou seguir aqui que eu tenho pergunta. E veio aí o Só Marcas Outlet, Contagem, não é isso? Isso, né? Que é onde era a Meridional. Tá. Um dia, um dos clientes nossos lá da Meridional falou, Mário, por que você não faz um outlet aqui? Que está próximo da cidade, não está assim tão longe e não tem a influência de grandes shoppings no entorno. Tá. Então, eu resolvi iniciar o processo do Só Marcas Outlet lá e vendi a transportadora. Tá. E lá agora vai se tornar o Power Shopping, não? Não, o Power Shopping é um outro imóvel que eu comprei. Do lado, ali. Onde é um shopping mais de loja de departamento. Tá. E vem aí o EAPOC... Contagem. Contagem, isso. Né? Quantos empregos eu vi? Olha, no EAPOC do Hipercentro, nós temos 3.000 empregos diretos, que são 1.000 boxes e mais ou menos 3 pessoas em cada box, né? Isso é muito importante, porque durante essa crise toda nós não tivemos vacância nenhuma. Então, ninguém foi para a rua, ninguém ficou desempregado no EAPOC. Nós conseguimos manter todos esses lojistas lá, através de uma época de desconto de aluguéis. Depois fizemos um estacionamento lá, que gerou mais fluxo, né? Que gerou também atrativo para uma classe social mais alta, né? Então, nós fizemos todas essas ações e mantivemos lá todos os lojistas. É o único shopping no Brasil que não teve vacância durante esses 2 últimos anos, né? Foi o EAPOC. Vou mergulhar agora no Mário, né? Pai, casado com quem? Cristina Rocha. Cristina Rocha. Que tem uma casa também de eventos. Casa tua? Casa tua, isso. Lá no Jardim Canadá. Jardim Canadá. Estou sabendo aí na sua ficha. Filhos, quantos? Tenho 3, né? Tenho 3 o Gabriel, Aline e Amanda. Tá. Aos 60 anos, como você bem posicionou, o que você está vendo aí pelo futuro aí? O que está faltando aí? Olha, nós estamos enfrentando uma crise, apesar que já enfrentamos outras também, né? E durante as crises eu me empenho mais. Você precisa ter mais criatividade, você precisa ter mais eficiência, né? E é o que eu estou fazendo agora. E por incrível que pareça, eu estou abrindo um shopping em Contagem, um novo EAPOC, estou abrindo um Só Marcas em Guarulhos, ou seja, eu estou meio na contramão. Eu estou ampliando meus negócios. Né? Tá. E você, como é que é o relacionamento com a família? Você teve também, passando aqui, você teve uma época que você investiu em Miami, lá, nós fomos lá no hotel. Um hotelzinho, Marlin. Marlin, que era um estúdio, tudo, mas eu quero focar em você, agora que o tempo é curto aqui. O Miami foi aquela crise dos 50, quando você faz 50, você acha que você agora não é mais
né? Você virou velho, né? Então eu falei, vou morrer. Você começa a pensar mais na morte do que na... Eu falei, preciso fazer alguma coisa aqui que me dá prazer. Com a família ou sem família? Não, foi sem família. Eu fiz o empreendimento, né? Comprei hotel, reformei, e a minha ideia era fazer alguma coisa tipo Aloha lá. Então, fazer alguma coisa nova em Miami Beach. Miami Beach tem uma cara parecida com o que era a Savassi aqui, né? Então, fiz um barzinho, levei um cara que fazia coquetéis com bebidas. O Bidu, né? Bidu. Com bebidas diferenciadas. Então, o que eu pensei? Eu fiz 50 anos, então essa nova etapa agora, o que eu fiz aqui em Belo Horizonte, eu vou fazer em Miami. Então, e de uma forma mais prazerosa. Mas o que eu percebi foi que não estava me dando prazer aquilo. Meu prazer é empreender aqui mesmo e fazer minhas coisas que eu sempre... Aí voltei. Isso foi um hobby, e qual é o hobby atual aqui? Meu hobby atual é jogar basquete, trabalhar, empreender. Hoje? Empreender é meu hobby atual. Né? De lazer, você fala, qual que é o seu lazer? Sábado e domingo, eu vou para o Oiapoque, vou para o Só Marcas. São os dias que eu mais gosto de estar nos shoppings, porque são os dias que tem mais movimento e você tem condição de trabalhar sem ninguém te Entendi. Vem cá, oportunar. tem saudade de alguma coisa, história? Não, na verdade não, viu? Eu estou olhando para frente agora. Agora eu quero fazer o Só Marcas multiplicar, estamos abrindo um Oiapoque em Contagem, talvez vamos fazer um Oiapoque itinerante pelo interior de Minas. Eu estou olhando para frente, viu, Paulinho? Eu tô com o norte aqui da Fantino, mas ele não sai do Oiapoque aqui. Você tem medo? Eu quero você um pouquinho. Medo? Um ping-pong rapidinho que o tempo está curto. Tem medo de alguma coisa? Não, tem medo só da saúde, né? Eu já tive um câncer e eu acho que assim, a saúde é a única coisa que me preocupa hoje. Fora a saúde, minha família é 100%. Tenho uma filha que está na Espanha estudando, a outra filha trabalha em São Paulo, né? Eu fico aqui com a Cristina, mas estamos sempre em contato com elas, né? E o Gabriel está fazendo agora uma feirinha, meu filho, começando mais ou menos parecido com o que eu comecei. Tá. Gosta de beber? Bebe o quê? Pouco, viu? Pouco. Socialmente, eu não sei beber, na verdade. Eu beber vira um problema. Gosto de... O que você gosta? Eu gosto mais de massa, viu? Massa, por incrível que pareça, é uma comida assim. Todo mundo que não tem uma coisa específica, mas eu gosto mais, mas gosto de vieiras e gosto de frutos do mar. Eu sei que você gosta de viver, mas enfim, vamos falar um pouquinho aqui. No jazigo, você já pensou o que você colocaria lá se morresse assim? Pois é, eu quero manter a história da minha família. Eu quero fazer agora um museu em homenagem ao inconfidente José Rezende Costa, que foi meu antecedente. E propus agora para o patrimônio fazer um museu das famílias belo-horizontinas. Eu gosto muito de Belo Horizonte, então todas aquelas famílias italianas e árabes que vieram para cá no início da cidade, fazer um museu para essas famílias, porque você vê lá na sua casa ou na casa de sua avó, certas coisas já estão se deteriorando, as histórias vão se perdendo. Então, você manter isso em meios virtuais, né? Tirar foto e depoimento das pessoas e fazer uma maquete enorme de como era Belo Horizonte em 1940. Esse é o Mário, assinado nesse projeto de vida. Parabéns pela sua trajetória aí. Obrigadão por ter vindo. Obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigado, cara.